E a questão do banimento do Frelimo, na verdade, é necessário. É necessário porque estamos falando de um país que já conquistou a sua independência há décadas e que não conseguiu, né, progredir tanto quanto outros povos do mundo conseguiram progresso. E isso é errado, não deveria ter acontecido. Não é o propósito da nossa luta, diziam os grandes pensadores, tanto, sobretudo o Amílcar Cabral. Nos grandes concertos africanos, o Amílcar Cabral dizia: o que quer o homem africano é ter a sua própria expressão política e social. É isso exatamente que quer o povo moçambicano. Agora, a pergunta que se coloca, com a nossa autodeterminação enquanto povo moçambicano, conquistamos a nossa expressão política? Porque se tivéssemos conquistado a nossa expressão política e social, a soberania do povo teria sido respeitada. O que não é caso. Ou seja, o que não é o caso, porque a vontade popular do povo moçambicano nunca foi respeitado ao longo de governação do povo moçambicano. Antes da democracia e com a transição democrática até hoje, inclusive podemos encontrar o pensamento de um dos grandes escritores moçambicanos sobre a proposta da autarquia. Eu já fiz esse debate, incluindo com Venâncio, o nosso candidato, ou seja, o nosso presidente, se assim podemos afirmar já, porque ser presidente não é apenas uma questão jurídica. De acordo com a minha formação política, entende-se que ser protagonista de uma nação, ser líder de uma nação, não é apenas uma questão legislativa. Porque a legislação, ou seja, porque aqui, o que é que eu quero explicar para as pessoas entenderem? Nesse momento, podemos considerar o Venâncio presidente eleito democraticamente pelo povo moçambicano e que, na verdade, é o presidente do povo moçambicano, que é o nosso presidente, por causa daquilo que é a magistratura da influência, por aquilo que ele representa dentro do Moçambique. Porque Venâncio representa a nossa expressão política, Venâncio representa a nossa expressão social enquanto povo, e ainda o senhor Venâncio representa a nossa esperança de transformação social, de transformação econômica e até certo ponto de transformação cultural em termos políticos. Portanto, nesse momento, porque ser presidente, como eu estava a dizer, pessoal, não é só uma questão de ir às urnas e a comissão eleitoral sentenciar. Não é isso, porque está lá uma questão da legitimidade do poder. Aquele que nesse momento está se autoproclamando de ser o presidente de Moçambique é visível, é patente e é expressivo de que, na verdade, ele não é a figura que tem a legitimidade do povo moçambicano para estar na posição de frente. Portanto, mesmo com esta sentença, prezados irmãos, né, politicamente falando, democraticamente falando, até sociologicamente falando, antropologicamente falando, até historicamente falando, Venâncio é o nosso presidente. Ou seja, fazendo uma ponte desta abordagem que estou fazendo, prezados irmãos, é que a nossa independência não foi reconhecida automaticamente pelas autoridades ultramarinas, que é a autoridade portuguesa. Mas, com a conquista da nossa independência, nós nos sentimos em casa e pegamos o destino do nosso país. Portanto, nesse momento, é o Venâncio que é o nosso presidente. Como eu estava a explicar, o banimento do Frelimo é importante, porque já são 50 anos, já são 5 décadas, né, do sofrimento, caracterizado por quê? Qual é a característica exatamente, digamos assim, da governação em Moçambique? A governação em Moçambique, ontem eu fiz um trabalho que inclusive compartilhei com o Venâncio e que disse que vai compartilhar com colegas painelistas. Durante toda a década depois da independência, inclusive com a transição democrática, Moçambique tem sido caracterizado pela corrupção, má governação e exclusão social e que tem prejudicado e muito Moçambique e o povo moçambicano. Por que é importante banir a supremacia do Partido Frelimo? Prezados irmãos e irmãs, eu hoje falo como filho de uma mulher que não faz parte do regime,
Eu falo como filho de um homem que não é parte do regime. Eu falo como filho de uma pessoa longe de primeira instituição, né, de governação de uma nação. E as pessoas que são filhos de homens assim, a pergunta que se coloca, será que vocês têm esperança de um dia se ascenderem? Porque o Estado moçambicano, tal igual a alguns Estados africanos, sem querer me desfocar de Moçambique, é caracterizada por excesso de progenitação de Estado. Filhos das pessoas, filhos dos camponeses, né, de domésticas e de mais outras franjas sociais, né, de certa forma, são condenados à pobreza, são condenados ao fracasso, porque não são filhos daqueles que são detentores de poderes. Isso é um elemento forte para se agregar ao Venâncio, para acabar com a progenitação do Estado. Isto é importante. Portanto, em síntese, em termos epistemológicos, né, é o que eu digo, o banimento do Frelimo, tanto quanto outros partidos de caráter de Frelimo em África, precisam ser banidos porque a supremacia desses partidos tem influenciado de forma negativa o progresso do povo africano. Aquilo que se diz, por exemplo, do pensamento eurocêntrico sobre o retrocesso do povo africano não corresponde minimamente à verdade. O Moçambique tem grandes quadros, tem recursos suficientes para poder se discernir no palco internacional em termos de desenvolvimento, para poder se concorrer enquanto uma nação rica e competente, capaz, né, de promover o desenvolvimento e contribuir para termos um mundo justo e equilibrado. Mas acontece que os políticos moçambicanos simplesmente roubaram o povo moçambicano esse privilégio de realmente de se discernir enquanto povo digno no concerto das nações. Por quê? Porque se apropriaram de tudo aquilo que é do Moçambique, né, de forma, digamos assim, peculiar, de forma singular. Roubaram os recursos moçambicanos,